Micael, olha, já chegaram dúvidas, né, sobre os tipos de chocolate, para saber se tem algum que é mais saudável, algo que não engorda. Temos muitas perguntas, mas a primeira pergunta já chegou da Simone sobre chocolate branco. Ela tem dúvida para saber, então, se o chocolate branco tem mais gordura que o chocolate ao leite. Descobre pra gente, boa tarde. Descubro sim, Keltrin. Boa tarde para você, aquele boa tarde especial para os nossos telespectadores. E estamos aqui num supermercado, Keltrin. Já estava aqui fazendo minhas comprinhas de Páscoa, já estava enchendo aqui o carrinho com vários tipos de chocolate. Tem chocolate para todos os gostos. Atrás de mim tem uma imensidão de ovos. A gente sabe que nessa época do ano é um ovo mais bonito do que o outro, é um ovo mais saboroso do que o outro. Tem esses aqui de supermercado também, tem aqueles artesanais. Mas, Keltrin, não vamos perder muito tempo não, já vamos responder essas perguntas. A Júlia Mafra, nutricionista, está aqui junto comigo e vai responder essas dúvidas. Júlia, primeiro já teve pergunta do público, a Keltrin soprou aqui no meu ouvido, sobre o chocolate branco, que eu confesso que é o tipo de chocolate que eu mais gosto. Conta pra gente, tem mais gordura do que o chocolate convencional ou não? Tem, o chocolate branco tem muito mais gordura. Na verdade, a gente nem pode dizer que o chocolate branco é chocolate, porque ele não tem cacau. Ah, ele não tem cacau? Não tem cacau. Ele vai ter muito mais gordura. O principal ingrediente dele, na verdade, vai ser gordura e açúcar, por isso que ele é tão docinho. Ah, e por isso que ele é tão gostoso, então? É por isso. Ah, mas vamos dar uma evitada nele, então. É, melhor evitar. Olha só, mas essa é só uma das dúvidas, e o público de casa ainda tem tempo para mandar mais. Eu vou pedir para a produção colocar já no ar, porque a gente preparou algumas perguntas e a primeira delas envolve o chocolate amargo. Se o chocolate amargo ele é mais saudável do que o chocolate ao leite, é ou não é? É, mais saudável sim. Tem até exemplos aqui, né, que a gente separou, né? Tem, a gente separou alguns exemplos aqui. O chocolate amargo, ele vai ter mais cacau. O que acontece? O cacau, ele é super antioxidante. Então, quanto mais cacau a gente tiver, melhor. Outro ponto é que ele vai ter menos açúcar também. É por isso que a gente chama ele de amargo. Então, quanto mais amargo for o chocolate, melhor. A gente só tem que cuidar com a gordura, para ver se não aumenta ali. Quando a gente tira o ingrediente, geralmente a gente coloca outro no lugar. Então tem que ficar de olho nisso só. Por isso que é importante olhar a tabela nutricional, que fica aqui na parte de trás, geralmente do chocolate. E nesse caso, esse aqui é 70%. Então, quanto maior for a porcentagem de cacau, mais saudável ele será, certo? Exatamente. Geralmente os pacientes conseguem comer ali até 80%. Passando disso já fica bem amargo, é difícil alguém gostar. Aí já não é meio complicado, mas fica a dica. Então, mesmo ele sendo amargo ou meio amargo, você olha ali a tabela nutricional dele, que é bem importante. Essa é uma das dúvidas. Tem uma outra, a produção vai colocar no ar a segunda pergunta de hoje aqui, porque eu até me identifiquei com essa pergunta, porque quando a gente abre uma barra, geralmente quando eu abro uma barra de chocolate, é difícil não comer a barra inteira, ainda mais que as barras estão diminuindo de tamanho, né? Chocolate, vicia ou não vicia? Não vicia. Quem fala que é viciado em chocolate, não vicia. O chocolate, na verdade, ele vai liberar alguns hormônios como serotonina. Então ele vai deixar a gente mais feliz, sim, mas ele não vicia. Ele é um alimento como qualquer outro e é falta de controle. Então a gente tem que separar. Uma dica é abrir a barra de chocolate, separar ela em quadradinhos, papel alumínio e colocar no freezer. Assim a gente come um pouquinho de cada vez. Ah, então assim, digamos que dá pra comer chocolate todo dia, então. Dá, não tem problema algum. Desde que seja naquela meio 30 gramas, mais ou menos? Assim. Isso, em torno de 30 gramas. Quando a gente vai ler ali a tabela nutricional, a gente vê que 30 gramas não é tão pouco assim, não. Sim, não, porque geralmente tem várias barras aí que estão vindo com 80 gramas, então é quase um terço, digamos assim. Exatamente, é quase um terço. Que legal. E agora, nós temos uma outra pergunta, essa em especial para a mulherada, que é a TPM, né? Aquele período que todas as mulheres passam. Eu ouço muitas mulheres falando que dá uma vontade de comer doce a mais. E o que a gente quer saber, para as mulheres, né, aqui nesse caso, ajuda ou não ajuda na TPM? Ajuda, com certeza ajuda. Como eu falei, né, o cacau ele vai liberar a serotonina pra gente, que é o hormônio do bem-estar. Quando a gente está de TPM, os nossos níveis hormonais estão alterados e a gente não se sente tão bem. Então o chocolate é uma boa pedida. E aí dentro daquela porcentagem que você já falou, e se possível que seja com, né, uma porcentagem alta de cacau, imagina, né? Exatamente, e também em moderação, né? Claro que é sempre importante, né? Uma pergunta acaba ligando a outra, né? E aí tem uma outra questão
que é aquela assim, né? A próxima pergunta aqui sobre engordar ou não engordar. Porque nessa época do ano, Páscoa, hoje é dia do cacau, muita gente ama chocolate e presenteia com chocolate. Muita gente aí, quem tem criançada especialmente, vai ficar com o armário cheio de chocolate, cheio de ovos. Tem crianças que ganham vários, né? Afinal, engorda, não engorda? Não, a gente não pode culpar um único alimento por engordar. A gente não pode dizer que um alimento engorda. O que engorda é o conjunto dos alimentos. Então, se a gente inserir de forma correta, fracionar o chocolate, comer os 30 gramas por dia, é perfeitamente possível a gente fazer esse chocolate durar o ano inteiro. Viu só? E quem engorda é a pessoa, não é o chocolate. Exatamente. Não dá nem para culpar o chocolate. Na verdade, a gente tem que ter controle com todos os alimentos. Qualquer alimento em excesso vai engordar. Perfeito. Agora a última pergunta é sobre este chocolate aqui, que ele não é tão convencional, que é o Diet. O Diet é sem adição de açúcar. Esse chocolate aqui, ó, ele é 70% cacau e ele tem 0 adição de açúcar. Então, um chocolate aí que promete ser sim muito saudável, mas ó, que nem aqui fica aquele alerta, né, que a Júlia estava falando. Ele é alto, mesmo assim, esse aqui ele é alto em gordura. Ele tirou um ingrediente, mas colocou outro. Eu queria que você falasse agora, específico, sobre essa questão do chocolate diet. Então, o chocolate diet é o seguinte, a gente vai tirar o açúcar do chocolate e no lugar do açúcar a gente tem que colocar outro componente. Então, acaba mexendo na formulação e a gente acaba adicionando mais gordura. Então, geralmente, o chocolate diet ele é mais calórico. Ah, então assim, parece mais saudável, mas não é bem assim, então. Exato, nem sempre é uma boa pedida. Legal. E o que é legal agora, que vem nessas embalagens, é aquela alta em gordura saturada, alto em açúcar. Você não precisa nem ir na tabela nutricional para saber que não é tão saudável, né? Isso, nessa nova rotulagem ele já vai estar bem explícito ali na frente. Então a gente consegue ter mais acesso a essa informação, né? Perfeito, Júlia, agradeço demais sua participação aqui no Ver Mais. Keltrin, não sei se você tem mais alguma dúvida, mas conta pra gente, conta pra galera de casa qual o chocolate que você mais gosta, que tem várias opções aqui. Olha, Micael, eu tava de olho numa marca específica ali que eu provei recentemente, eu gostei muito. Vou assim, ó, depois vou puxar minha orelha. Mas não tá ali nessa cestinha o meu chocolate favorito do momento. Eu gosto muito do meio amargo, 50% no dia a dia, mas a nova linha do Prestígio, que agora tem Prestígio de morango, Prestígio 50%, tem uma caixa que vem com vários tipos de Prestígio. É o meu favorito do momento, Micael, vou te falar a verdade. E o seu? Já vou devolver a pergunta para saber qual o seu chocolate também. Eu gosto, Keltrin, daqueles chocolates brancos, que daí, né, já tô indo totalmente contra o que a gente falou aqui. E aquele especificamente, o que vem com bolachinha, sabe? Aquelas bolachinhas mais escurinhas, assim, aquele chocolate branco com bolacha. Que ele é infalível. Então fica a dica pro público, quem quiser presentear a Keltrin, agora na Páscoa já sabe os nossos chocolates favoritos. Volto É um contigo. cara de pau, né? Vive comendo, vive ganhando coisas e ainda pede ao vivo mais chocolate. Ó, vou te pegar, Micael. Mas muito obrigada, é muito importante saber. Muita gente tinha essa dúvida, né, sobre o chocolate branco e hoje nossa querida Júlia esclareceu. Obrigada mais uma vez.